quem? Para quem? Ana Hickman, Alexandre Correia. Vamos falar deles. Vamos? Vamos. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu estou achando extremamente estranha nesse caso. Vamos começar lá por Itu, né? Primeiro, eu acho que os dois são pessoas, como todo mundo, gente. Eu não estou falando que eles são piores que ninguém, tá? Não são piores marido e mulher que ninguém, isso não existe. Mas, obviamente, eles são dois disfuncionais, como muito casal, né? Vamos pensar o que aconteceu. Gente, isso, imagina dois pobretões que em 2003, 2004 tinham que ficar correndo, né? Ele, principalmente, era ele que fazia isso, para arrumar lugar para a Ana desfilar, propaganda para ela fazer, eventos para ela se apresentar, né? Palestra ou simplesmente presença. A Ana fez muita presença, né? A mulher chegou ao tamanho, né? Chegou, presença. A primeira coisa que você fala, nossa, que presença. Então, imagina pessoas que até 2003, 2002 tinham uma vida muito batalhada, cara, sabe? Lutada cada dia, né? Não eram ricos. Aí vão conseguindo, aos poucos, né, melhorar a vida, mas sempre classe média, até média baixa. Eles estavam sozinhos. Eles não tiveram ajuda do pai da Ana Hickman, que, aliás, nem foi no casamento, né? Porque era totalmente contra esse relacionamento, né? E os pais do Alexandre também não tinham aí, não estava sobrando para ajudar. Agora, vocês imaginam esse casal chegando de um ano para o outro? Ela chega lá na Record, em 2004, no momento, como eu contei, que a Record vai começar o maior projeto de sua história e também o maior fracasso de sua história, que é o projeto A Caminho da Liderança. Tinha lá o Edir Macedo deu o aval, o Honorilton Gonçalves sugeriu, muita gente fez a cabeça do Honorilton para fazer isso, né? Porque você imagina quanto dinheiro não rolou nisso, né? Quanto rolou? R$ 500 milhão por ano. Fora, gente, na época, 500, 600 milhões que a Igreja Universal já punha na Record e ela pagava pelo. Então, o que ela fez? Ela dobrou quase o que ela pagava para a Record, para falar, porque Edir Macedo acreditou que a Record ia conseguir passar. E aí vem aquela história completamente inacreditável, né? Surreal, que é você achar que você vai vencer uma emissora imitando ela. Olha, no dia que eu soube disso, que eles começaram a fazer, começaram a contratar lá Celso Freitas, Roberto Tomé e outros, tentando arrancar todo mundo da Globo, né? Atriz, para fazer as novelas. Começa aquela história, né? Tinha antes o Mutantes, aquelas novelas que começaram a crescer bastante. Então, acho que, como dizia minha avó, ficaram com o rei na barriga e acharam que podia fazer isso. Em vez de criar um projeto próprio, criar um logo próprio, né? Uma busca diferente, ter um slogan mais humilde, né? Ter um slogan mais humilde. Criar uma coisa própria, porque o que não faltava no Brasil e nunca faltou são artistas, são jornalistas, são apresentadores. Então, estava cheio, mas não queria pegar da Globo. O que eles fizeram? O que a Record fazia? Gente, teve gente que ofereceram 4 vezes o salário que a pessoa ganhava na Globo, sabe? Jornalista, arrancar lá, porque acharam que ia investir, depois simplesmente nunca investiram em esporte, né? Obrigado, Silvio. Nunca investiram em esporte. Daí cria esse processo e daí surgiu o nome Recópia, porque era uma cópia. A única coisa que fez alguma cosquinha na Globo foi as novelas primeiras, né? Os 10 Mandamentos. Ganhou talvez uma vez, um minuto, nada demais. Nada demais ficou.
E o que aconteceu com a Ana Hickman? Acabou de desembarcar na gente. A Ana Hickman e o Alexandre foram abençoados pelo destino, né? Tiveram poder pessoal, caiu o momento certo na hora certa. E a Ana Hickman começa lá com o Paulo Henrique Amorim, no programa vespertino, se não me engano. Tinha muitos problemas ainda, tinha um problema principalmente com falta de cultura, por mais que viajasse, né? Pouco estudo, porque tinha trabalhado que nem uma condenada a vida inteira, não dava muito para estudar, e quando ela entra na Record, né, o Alexandre, todo mundo, o Paulo Henrique Amorim, estimula ela até se forma, né, você só tem o ginásio, cara, vamos fazer o colegial. E aí ela entra, faz coletivo, e simplesmente nesse momento que ela começa a melhorar, e ela melhora mesmo, sabe, não é a melhor apresentadora do Brasil, não é a melhor nada, é igual a todas as apresentadoras, a gente não tem no Brasil apresentadoras que se destacam, né, tem quem a gente gosta, né? Pessoalmente, eu adoro Ana Maria Braga. Enfim. E aí ela começa a ganhar muito bem. Então, vocês imaginam dois pobretões que moravam lá na République, né? Numa periferia lá da França, lugar naquela época era pobre, né? Lutando para pagar o aluguel, né? Morando ali junto, nem pensando em ter filho, porque assim não tinham condições. De repente começa a pingar 1,5 milhão, 2 milhões na conta deles. O que aconteceu? Se deslumbraram, gente. Se deslumbraram completamente. Fizeram grandes investimentos em imóvel, apesar de eu não gostar de investimento em imóvel, né? Eu acho, mas deixa, sabe? Se você for uma pessoa, ninguém declara, né, no imposto de renda. Se você for declarar, tem a depreciação do imóvel, sabe? Mais às vezes do que a valorização. Eu não gosto. Mas eles investiram muito bem, fizeram um patrimônio enorme, terrenaço no Morumbi, né? 2 casas lá no condomínio de Tu, 2 apartamentaços aqui, tem um casa na praia, etc. E aí, desculpa, vou repetir, ficaram correndo na barriga, acharam que iam poder conquistar o mundo, né? Em vez de. Eu acho que eu entendo isso porque, como eles já tinham um patrimônio imóvel sólido, ali de uns 50 milhões, até um pouco mais, 60, eles falaram, vamos pegar o resto da grana, vamos começar a investir. Como ela estava ganhando 2 contos por mês, 2,5 chegou a ganhar, acho que um absurdo, gente. E aí começa as marcas, começa a dar, sabe, ela cai no gosto do mercado, né? Hoje, assim, como eu disse, as marcas dela estão em todo lugar. E você pode ver porque tem sempre ela na foto. E aí começou a dar muito certo isso. E eles acharam que isso ia dar certo para sempre, gente. Eu não tenho a menor dúvida. Porque aí ela ganha muito bem em 2005, 6, 7. Em 7, como eu já contei, ela tem uma hora que a Record antecipa a renovação do contrato dela, aumenta o salário, estava cobrando muito ali de merchan, todo mundo ganhando muito. Merchan foi a causa lá do racha entre ela e a Cris Flores, teve um problema lá. E aí começa o negócio, né? Isso aí 2010, 11, 12, que aconteceu 12, a Record falou, ferrou, não vai dar certo, vamos acabar com o caminho da liderança. Então, a partir de 2012, os últimos 12 anos, o salário não só da Ana Hickman, de todo mundo da Record, ou caiu, ou a pessoa foi demitida. Entenderam? Então, ponto pacífico, não tem como fugir desse ponto, é o mais importante na questão financeira. Eles quebraram a partir de 2014. Fizeram a operação lá de e-commerce, não deu certo. Quem comandava era o Gustavo, o irmão do Alexandre, depois fazem a operação de moda, não deu certo. Quem comandava era o irmão do Alexandre, então você me desculpa, né? Não dava certo. Você não pode dar outra coisa para fazer. Não está funcionando como administrador. Né? E eles deixando. E não desistindo de uma operação. Gente, como é que você faz uma operação, faz um negócio, que depois de 1 ano e 4 meses você já perdeu 10 milhões, sabe? Olha, a única coisa que posso pensar é que são dois tolos, porque acreditaram lá no cara que achou que eles podiam fazer a operação de moda, fizeram uma operação de e-commerce totalmente errada, acredita no tal doutor Manuel Miguel, que fica morando na casa deles mais um ano, um apartamento gigantesco, pagando as coisas. Então, foram enganados.
Tá? Tomaram um chapéu e ponto. A partir disso, a gente sabe, a partir de agora, vamos lá falar os mistérios que eu acho que tem. Depois eu vou mostrar os bichinhos de vocês. Vamos lá. Primeiro que eu acho. Por que a Ana montou uma empresa nas costas do Alexandre 1 ano antes da separação, se a briga foi ali? Porque ela já estava sentindo que aquilo, doutor Miguel, não ia dar certo. Porque ele já tinha... Ela rompe com o Alexandre em 2023, janeiro, mas o cara morou 2022 o tempo todo na casa deles e ela pagou. E acho que até um pouco de 2021. E pagaram tudo. Por quê? Por favor, vocês me desculpem. Não dá para acreditar que vocês são bonzinhos desse jeito, né? Vocês são negociantes, eram empresários, não iam fazer isso. Alguma coisa vocês queriam em troca do Dr. Miguel, alguma coisa ele prometeu e vocês tomaram na cabeça. Eu não tenho a menor dúvida disso. Outro ponto passivo. Agora, a pergunta é, por que ela monta a empresa antes? Né? Ela achou que ninguém ia descobrir isso. Certo? Então, a primeira coisa. Lembra, 11 de novembro foi quando eles brigaram, mas 9 de novembro do ano passado é um dia-chave que eu gostaria também de saber. Porque esse dia, segundo Alexandre, ela tentou fazer a briga que ela conseguiu 2 dias depois. No dia 9 de novembro. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui antes, né? Só para ver. Faltou respeitar, o povo acha que é imortal. Eu também acho, acharam que iam ganhar dinheiro pro resto da vida, né? Vamos lá, o que mais? Dá uma ideia. Estão achando que eram espertos e acabou assim. Não, acharam que foram gananciosos. E não é, Maria, não é acharam esperto. Pelo contrário. Se acharam, foram gananciosos, quiseram dar um passo maior que a perna, outro clichê que a gente fala, né? Um chavão. Então, primeira história toda essa daí. Segunda coisa que eu acho estranha é por que a Ana não disse ao médico, no exame de corpo de delito, que ela tinha sido agredida? Por que isso no sábado? Por que na Record ela também não fala isso para ninguém da Record? Ah, e ela estava com vergonha. Me desculpa, ela deve ter falado para o delegado. Ela vai fazer BO contra ele, fez BO pelo quê? Cadê esse BO, aliás? Gostaria de ver. E a segunda pergunta é por que esse laudo, esse corpo de delito, esse exame, que não contém agressão, que ela não fala que teve agressão, chega aqui em São Paulo e aparece lesão corporal. Quem que decidiu isso? Alguém examinou ela? Então vamos lá. Vamos voltar para o doutor Miguel. Né? Vocês fizeram alguma pesquisa? Por que não pesquisaram a vida da pessoa? Gente, já ouviu falar do negócio do Google? Já ouviram falar de um site chamado Jus Brasil? Não requer prática nem habilidade. É só escrever lá o nome da pessoa, vai aparecer. Se você pagar lá uma taxinha para o Jus Brasil, você fica lendo quase tudo. Por quê? É um mistério, gente. Ou são muito ingênuos, ou, desculpa falar a palavra, ou são pessoas muito ignorantes, né? São pessoas ludibriadas, iludidas, sonhadoras e mais. Quarta pergunta que eu tenho. Por que a Ana nunca parou de fazer posts Família Margarina? Por quê? O que aconteceu? Qual o problema da Ana Hickman não se dar bem com o marido e ter que se separar? Alguém faz ideia? Eu não consigo fazer ideia, gente. Não tem motivo. Para que aquela falsidade toda? Por que não é falsidade tudo isso que está acontecendo agora com o Eduardo Guedes? Porque é absolutamente o mesmo papel sendo feito de novo. É tudo igual, é o texto. Estava tão baixinho aqui, vocês estão ouvindo? O texto é igual, sabe? As declarações igual, os olhares são iguais, né? E gente, o que tem de robô postando, isso vai dar um vídeo, é um negócio constrangedor, gente. Constrangedor. Acho que para cada um post humano, tem uns 20 de robô. Vamos lá, a PT fala que é para vender o personagem Sou Perfeito. E a minha pergunta é, para que
A troco de quê? A marca dela não vai, ó, italiano, a marca dela não vai se desvalorizar se ela se separar. Outra dúvida que eu tenho aqui, por que que o Alexandre não teve amor próprio? Será que valeu? O que contou, o que valeu foi a relação comercial do casal do que a relação amorosa? Ele me falou lá atrás, né, lá para janeiro, que ele começa a sentir as primeiras mudanças na Ana em 2016. Ela já era uma pessoa difícil. Cláudia falou que ela sempre foi mandona, que ela foi impertigada, né, com a soberba, mas diz que piora o comportamento dela depois de 2016, no negócio, que é outro mistério que eu quero entender. O que aconteceu de verdade em Belo Horizonte em 2016? Outro mistério, né? O que vocês acham? Deixa eu ouvir um pouco vocês. O Alexandre sumiu assim, ele parou de trabalhar. Ah, gente, deixa pra lá. Olho grande enxerga assombração. Olha, eu não conheci esse doutor, não usa nome falso. Doutor Miguel, doutor Miguel. Tem nada de nome falso. Vamos lá, aqui que a Didiqueta falou que com muitos anos de relacionamento é complicado decidir separar. Por quê, gente? Não é possível, gente. Sabe, você tem que parar uma coisa que está te fazendo mal, sabe? Principalmente, eu entendo aquela mulher da periferia que não conseguiria sair dali, tá? Ela está numa cilada, gente, ela não pode sair. Agora, a mulher que tem condição de sair de qualquer relacionamento tóxico e não sai, você me desculpa, né? É fraqueza, sei lá, de caráter, de vontade, tem que. Não dá para responsabilizar o mundo por isso, né? Só um psiquiatra para responder minha pergunta. Tem alguma psiquiatra aqui? Ai, vamos ver, não vou nem falar com a senhora, só sair daqui. Show, show. Eu também acho, tem um monte de peças faltando, um monte. Por que que o Alexandre não saiu de lá do quarto? Sabe? Por que não saiu do quarto e saiu da casa? Tinha outra casa lá no condomínio, não dá para falar essa assim, não, é o relacionamento com meu filho. Não, você vai morar na mesma casa, a criança vai entender, vai separar tudo em paz, ele vai ter duas casas. Eu já vi psiquiatras, psicólogas e principalmente pedagogas falando que quando o casal se separa em paz, que ele continua amigo, só a criança só ganha. A criança ganha dois lares, ela ganha duas realidades familiares, e que com isso ela consegue ser uma pessoa mais equilibrada. Até. Não tem motivo. Para mim, o Alexandre ainda amava. Desculpa, na terça eu discordo. Eu acho que nenhum dos dois gostava mais do outro, desde que começou a fundar a Miranda, desde 2018. Tenho certeza. Quando afundou a Operação de Moda, dois erros seguidos, aí eles ficaram levar. Aí sim, levaram em banho-maria por mais 4 anos, né? Não mais, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 anos. Eu não entendi bem a história do celular do Alezinho, né? Eu estou apurando ver se eu entendo isso, porque ontem eu fiz live, né? Eu estava super cansado. Isso aí. É muito legal, Sabrina Sato, Duda Nagli, aquele João Vicente, né? Uma época ele se separou de alguma moça, um puta jeito civilizado, né? Então ninguém pensou na criança. Carolina acha que ela planejou tudo meticulosamente para ele fazer parecer um monstro na mídia. É como a minha mãe sempre diz: funciona o meu bem, depois os meus bens. Mas eram bens dela. E, gente, outra, né? Se eles separarem, a Ana reconstrói a vida dela em 3 anos, sabe? 4, 5 anos, ela já tem todo o patrimônio que ela tinha antes, né? Agora com orientação profissional, né? Em tese, né? Saber onde fazer os investimentos, o que comprar, o que vender, né?
ela vai ter a marca dela pro resto da vida, né? Ele talvez tenha 50%, eu não entendi ainda, nem falei com nenhum advogado sobre isso. Pode ser para dar veracidade às acusações, por isso fotos românticas antes, como se a violência fosse algo inesperado. Mas não, ela não falou isso, ela falou que ele sempre fez isso com ela. É isso que é mais absurdo. A Ana Hickman não fala que ele, de repente, virou grosseiro. Olha as entrevistas dela. De jeito nenhum. Ela fala que ele sempre foi ruim com ela, que abusava, que era mau pai. Tem essa não, eu não concordo com isso, não. Que é totalmente contrário. O que mais que eles acham aqui? Situação de separação traumatizante, também acho que partiu dela. Estevão, tudo partiu dela, não precisava ser feito isso. Stella Barros, aqui, minhas especializações nos espectros do narcisismo e TDAH justificam muito das performances. Olha, doutor, eu vou falar o seguinte, eu acho que a palavra narcisismo começou a ser usada até de forma errada. Tem uma outra coisa, não sei se vai concordar, que existe a megalomania, né? E uma coisa que devia entrar nessa categoria de sei lá, síndromes, distúrbios psicológicos, psíquicos, né? Que é a megalomania e também a soberba, né? A pessoa que eu acho que subiu. Não é porque a Ana desfilava para grifes famosas em Paris, não sei o quê, que ela não teve necessidade, ela teve que se autoafirmar, principalmente quando ela entra na TV. Ver a marca Ana Hickman não existia antes de 2004. Você ouvia falar, eu fui em desfile dela, eu falei, no dia que ela casou, ela desfilou para o Lino Villa Aventura, no Morumbi Fashion, e por incrível que pareça, eu estava lá, eu cobria, né? Eu tinha uma, uma coluna, né, que eu cobria tudo, de moda. Nossa, saco. Gente, eu detesto. Eu não. Eu gosto de moda, né? De museu de moda, mas ficar vendo. E outra, né, que eu sempre descobri, que eu percebi no mundo da cobertura de moda no Brasil. Basicamente sempre foi São Paulo, né? Ninguém faz nada ruim. Tudo é bom e maravilhoso. Tudo tem a tendência do momento. A cor, a gola, o conceito, tudo é maravilhoso. Podem procurar nos anos 90 e anos 2000. Se vocês encontram algum crítico de moda, algum repórter de moda escrevendo uma matéria contra algum costureiro brasileiro, costureira brasileira. Não tem. O que eu fazia? Gente, não é querer ser do contra, gente, é jornalismo, né? Não dá, não gosto. Eu tenho um pouco de informação, né, para cobrir moda, né? De conhecer a história da moda, museu, etc. Então, tinha coisas que eu não vou falar o nome, óbvio, né? Inclusive, alguns já morreram. A pessoa vinha com uma história na passarela de conceito, e eu não posso falar a frase, né, que diz que conceito de erro, e não tinha conceito nenhum ali, sabe? Tinha quando começou aquela história, né, que todo mundo glamorizou ali nos anos 90, 2000, né, que eram aquelas. Eu falei isso com o Marcos Pantera aqui outra vez, esqueci de falar isso. Que tinha teve uma época que a moda era modelo com cara de morta. Eu estou falando sério, gente. Eram modelos semi-mortas, né? Cara caído, olheira, olho vermelho, desanimada na passarela, blasé demais para olhar no lado, e todo mundo falava: nossa, tendência muito louca, mostra agora o conceito do mundo atual, fim do milênio, era tudo droga. Era modelo que ia trabalhar varada de, sabe? Não tinha comido. Muitas usavam, né, para não engordar, vocês sabiam? Nos anos 90, gente, tinha modelo que chegava a tomar água com detergente para ter, fazer, né, aquela coisa.
Eu não entendi, né? Porque o conceito, eu até entendo, né? O detergente, ele tem uma substância que quebra a molécula do ácido graxo. O ácido graxo é um dos princípios da gordura, mas não orgânica, né? Se bem que quando você passa alguma coisa gordurosa, um óleo não vegetal, na pia, e você passa detergente, você vê o que tira, né? E elas tomavam água com detergente. Então era a moda, não tinha como, elas usavam mesmo, tinha agência que sabia que usava, para não engordar. E aí chegava no dia seguinte, na passarela, parecia um zumbi, né? Parecia o Nosferatu, né? Saindo da tumba. E as pessoas idolatravam, os repórteres falavam, massa, maravilhoso, gênio, era um porre aguentar aquilo, certo? Muito obrigado, mozão da véia dos gatos. Às vezes as coisas são bem simples. A Ana sempre foi ambiciosa. Muito obrigado pela sua colaboração. E uma catavento de oportunidades, eu não acho. Alexandre era pau mandado em casa e pousava de bravão fora. Essa última frase eu concordo plenamente com você. Quem mandava naquela família, eu acho que em todos os sentidos, não quero entrar na questão íntima, mas acho que também era a Ana Hickman. Também acho. A segunda parte. A primeira, não acho, se ela foi ambiciosa. Não, gente, se deslumbrou, sabe? É uma menina aí, começando a ganhar dinheiro aí, sabe? Faz 20 anos isso. Isso é 2004, 20 anos. Ela tinha 23 anos, gente. Menina, e ele também, moleque, tinha o quê? 30 e poucos. Se deslumbraram. Como, gente, você não tem nada na vida. Você briga para pagar o aluguel, você nem pensa em comprar uma casa própria. Puf! Do dia para a noite você está ganhando 1,5 milhão por mês. É difícil não se deslumbrar, gente. A Alexandra falou o quê? O Alexandre achou que era uma crise existencial feminina, acho que pensou, mas eu já falei, pensou no filho, mas não tem nada a ver, porque era só atravessar ali o condomínio e ia morar na outra casa. Aproveita e ficar com os cachorros, pagar uma coisa de karma, né? Ele gosta de cachorro, mas não muito, né? Então vai morar com os cachorros, devia ter. Fê Cruz falou que ninguém pensou nessa criança, mas certeza, gente. Ah, Priscila, tá vendo quantas mulheres, gente? Depois vê o YouTube dela, gente, ela tem 18 milhões de seguidores no Instagram. Ela tem quase 2 milhões aqui no YouTube. Precisar de robô para ficar elogiando, para parecer que tem engajamento, gente, é, no mínimo, deprimente. Ela força nesses vídeos, diz para ele, você aceitou primeiro, então tem que fazer todo. Não sei nem do que você está falando, mas eu concordo. Ontem ela atormentou o dia todo o Alexandre com eu acho que o Alexandre não está nem mais aí, gente. Ele só quer a parte dele aí. Vai ter que pagar a dívida, né? Ela vai seguir a vida dela, gente. Ana Hickman não vai ter problema nenhum na vida. Vamos voltar aqui para os mais coisas estranhas. Por que o casal começou a fazer empréstimos alucinadamente a partir de 2020, pagando um juros escorchante, né? Em plena pandemia, as pessoas se desesperaram, teve uma redução de dinheiro, teve uma colocação de dinheiro na praça, vocês imaginam que entrou aí de dinheiro com o auxílio emergencial, né? E você vê, né? O governo não quer dar isso, não quer dar aumento para salário mínimo, segura o salário dos professores, despreza o enfermeiro, sabe, toda a classe pobre, deixa hoje, tem até faxineira de casa, né, mulher de limpeza, que o patrão não paga mais nada, né, obriga ela a se registrar como PJ, gente, empregada doméstica como PJ, né, e aí, na pandemia, todo mundo pedindo dinheiro, as empresas pedindo socorro para o BNDES, então entrou muito dinheiro e eles estavam entupidos ali com já 30 milhões de rombo, gente. Eles não tinham esse dinheiro. Eles não tinham 30 milhões para pagar isso. E lembra, se afundou 8 milhões em 2014, quanto valeria 2014 em 2020? Aí, o outro rombo em 2018. Quanto vale esse dinheiro em 2024? Quanto? Esses 46 milhões, gente, eu acho que o que eles fizeram total de dívidas em instituições financeiras fora agiotas, chegou, deve ter chegado a uns 20 milhões, esse dinheiro até 2020, esse dinheiro, 46 milhões, 50 milhões,
Deve ser tudo juros, porque ele conseguiu pagar juros sobre juros ali de 2020 até 2023, né? A partir do final de 2022 começou a afundar. Por que ficaram pagando juros, tantos juros, milhões em juros, e não venderam logo 2, 3 imóveis e resolveram aquilo lá atrás? Mistério, muito mistério isso. Outra coisa,